certeza que em algum momento você já recebeu aquele convite para uma trilha de bike. Agora, imagina andar numa trilha que vai até o litoral do Paraná e conta a história do nosso estado. No Bem na Pauta de hoje, a gente conversa sobre o livro Caminho Caiçara, que traça um paralelo entre a Rota Caiçara, que é uma trilha de bike, e a história do nosso estado. Agora, como uma trilha esconde tanta história, é o que a gente descobre hoje. Caso você não me conheça, prazer, eu sou a Lívia Berbel, estagiária multimídia aqui do Bem Paraná. A coordenação do estúdio é da Josiane Hitz e quem está operando para a gente é a Luísa Mainardes. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio, mas se você puder, se inscreva no nosso canal no YouTube, porque nós estamos quase batendo a nossa meta. Então, para o episódio de hoje, nós estamos aqui com a Marisol F., que é formada em Ciências Biológicas pela PUC-PR, mas foi levada pela vida ao mundo da literatura. E hoje a gente conversa sobre a obra que ela conseguiu reunir as suas duas grandes paixões. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada por me receber. Eu estou muito bem, muito feliz com a repercussão desse trabalho. Que legal! Bom, para começar, para os nossos ouvintes conhecerem um pouquinho, eu queria saber como que surgiu o seu interesse pela literatura, como que a vida foi te levando para esse caminho e você decidiu escrever o seu primeiro livro. Então, a literatura sempre foi uma paixão minha, né? Eu adoro ler, gosto muito de ler. Então, e o suspense também, né? Dentro da literatura, sempre gostei muito. E eu acabei escrevendo alguns textos de suspense que ficaram guardados por muito tempo mesmo. E em um determinado momento havia um concurso de uma editora. E eu tinha achado, eu morava fora do Brasil, aí, né, tava mexendo nas coisas, achei aquele texto lá. E aí ficou, não, o que eu vou fazer com esse texto? Que era o Ícaro, o primeiro livro que foi publicado. Aí eu falei, bom, eu vou inscrever, porque eles iam dar as notas, né, inclusive eles iam fazer uma dissertação aí no que você errou, no que você acertou, né, e eu queria na verdade, eu queria uma avaliação daquele texto. Aí eu encaminhei para essa editora, e surpreendentemente eles quiseram publicar o livro, né? Coisa que eu não imaginava. Legal. E aí foi que publicou o livro. E eu tinha outras coisas na cabeça. Então, eu acabei escrevendo, tanto que o Canto do Cisne, foi a partir disso que eu escrevi o Canto do Cisne. Aí a editora também, né, quis transformar em livro. Aí eu transformei esses livros em projetos, né, em projetos culturais, em projetos literários, através da Lei de Incentivo Fiscal Federal, né, com apoio do Ministério da Cultura. Eu lancei o Canto do Cisne, que foi o primeiro projeto que eu lancei através de uma lei de incentivo. Nesse meio tempo, eu fui premiada aqui no Paraná com o texto Encontro das Águas, em 2020, no final de 2020. E que, na verdade, foi a minha produtora que fez o projeto cultural ali, ela acabou inscrevendo esse texto, e ele vai ser lançado agora, eles entraram em contato comigo, então vai ser lançado até o final do ano. Esse livro vai ser lançado pela Secretaria de Cultura do Estado do Paraná e vai ser distribuído nas bibliotecas do Estado. Legal. Ele deve estar comigo até o final do ano, ele já deve estar prontinho. Bom, e aí eu lancei o Canto do Cisne, e aí me chamaram, né? O pessoal me chamou para me propor me perguntar o que a gente poderia fazer, porque a ideia do governo do estado é justamente dar destaque para o turismo ecológico, né? Que a gente tenha toda essa possibilidade maravilhosa aí, né, de bike e tal. Então, como eu já estava com o texto da Maria Fumaça pronto, que já era de um outro projeto que não tinha evoluído, né, que era para o pessoal da ferrovia, tinha interesse, como eu já estava com esse texto, que é um texto infantil, que já estava pronto, eu medi o trajeto ali, Guaraqueçaba, São José dos Pinhais, e eu pensei, nossa, aqui cabe tanto, né, tem tanta história, tem tanta coisa aqui. Aí eu fiz essa proposta, de que a gente fizesse um livro infantil e um livro com fotos, né, descrevendo o trajeto e contando a história do Paraná, né, do início litoral, primeiro Planalto. E eles aceitaram, de cara, eles já aceitaram isso. E assim a gente desenvolveu. Aí eu, né, fui aprovar esse projeto primeiro na lei de incentivo, aí os patrocinadores, né, surgiram, a Sanepar, a Copel, com, né, o apoio do governo do estado, e nós pudemos fazer esses dois livros. O Caminho Caiçara, que está sendo distribuído nas escolas do Paraná, da rede pública de ensino. Legal. E as suas antigas produções, como você falou, eram mais de suspense, né?
Você gostava do suspense desde antes? Como que foi, assim? Olha, eu sempre li muito. Né? Uhum. Começando ali com as historinhas infantis, primeiro, eu lembro até que tinha a capa amarela ali, os primeiros livros que eu ganhei, né? Eram os livros infantis, eu sempre gostei muito de ler e sempre gostei muito de estudar. Uhum. Então, nunca me passou pela cabeça que eu fosse escrever alguma coisa, que eu fosse escritora, não. Mas, assim, eu sempre gostei muito, sempre li muito, tanto que todos os clássicos brasileiros, se perguntar ali que as pessoas, né, já não leram, eu li tudo. Li tudo. Aí, quando foi lá, em um determinado momento, caiu um livro da Agatha Christie na minha mão. Eu lembro que era Assassinato no Campo de Golfe. E ali eu realmente me apaixonei pelo suspense. Uhum. Leio outros autores tudo, mas assim, eu tenho a coleção da Agatha todinha, tenho a coleção dela em italiano também, sabe? Só que o que que acontece? Eu adorava demais os livros dela, e eu já tinha lido, né, não uma vez, mas 4, 5 vezes cada um, então, né, eu queria alguma, né, sei lá, queria alguma coisa assim, né, nesse sentido, sempre procurando os autores. E aí, um determinado dia, só que eu achava que escrever um livro era uma coisa muito, muito difícil. Uhum. Eu achava que era muito difícil. Então, pra ser sincera, eu tava com uma história, uma trama na minha cabeça. Aí eu pensava, só que eu sou capaz de escrever, né? Porque uma coisa é você pensar e outra você pôr no papel. Será que eu sou capaz? Aí foi quando eu levei 3 dias para escrever, né? Eu peguei ali, tava, escrevi, e ficou ali. Eu fui morar na Itália, eu fiquei anos na Itália, e aquilo ficou ali. E num determinado momento que eu vim, né, remexendo, eu achei o Ícaro. Falei, vou mandar para editora. Então, não foi uma coisa programada, foi uma coisa aconteceu por acaso. Que legal. E nessas suas outras obras, os panos de fundo, os locais eram bem diferentes, né? Alguns já eram aqui na região de Curitiba, mas o Encontro das Águas foi feito lá em outra região bem diferente, né, do nosso país. O Ícaro eu ambientei em Gramado, Uhum. mas já a partir do Canto do Cisne, ele está ambientado em Curitiba até por conta da facilidade da paisagem, porque o personagem ele vai jantar em tal lugar, ele vai no parque, vai correr no parque, então era muito mais fácil para mim ambientar em Curitiba. Então, a partir do Canto do Cisne, foi ambientado em Curitiba, né? Perícia criminal, tal, ficou aqui. O Encontro das Águas, ele começa aqui, ele começa num jantar lá em Santa Felicidade, no restaurante de Santa Felicidade. Então, o advogado criminalista, ele se encontra com um amigo dele, que está preocupado com a filha dele, que trabalha lá na Amazônia, lá na floresta amazônica, lá no laboratório de pesquisas. Ela é bióloga, ela trabalha com bioquímico, ele está preocupado com a filha, tal, convence o amigo dele, o advogado, a viajarem para lá. Chegando lá, vai acontecer um crime. Vai acontecer um crime. Então, a esposa do bioquímico lá acaba morta num resort lá, tal, e aí desenvolve. Aí a gente fica lá na Amazônia, eu falo bastante, né, da Amazônia, da paisagem mesmo, e daí depois volta para Curitiba para finalizar o livro. Então, desde o suspense, a sua formação em ciências biológicas já reverberava na sua escrita. Eu acho que reverbera totalmente, tanto é que eu tive a oportunidade no Encontro das Águas de falar da Amazônia. Eu li então, alguns livros, né, não fui somente eu que fui premiada, foram alguns textos que foram escolhidos. E daí eu tive a oportunidade de ler, né, os comentários que os avaliadores colocaram lá. E daí é uma dessas coisas, né, que falava bastante disso, que a paisagem ali era protagonista, né, então, assim, a partir do momento que eu cheguei na Amazônia, porque eu já tive em Manaus, tal, então eu procurei colocar as minhas impressões ali e falar realmente, né, do que é a Amazônia, tudo, como que é lá, como que é diferente lá, né, por conta da estação, né, que é a estação seca, a estação molhada, então coisas que as pessoas nem imaginam, é um mundo totalmente diferente do nosso, totalmente à parte. E agora a gente chega aqui no Caminho Caiçara e biologia e literatura estão totalmente ligados aqui, né? Literatura e ciências biológicas estão totalmente ligadas, e eu vou te falar uma coisa que também foi muito interessante aí. Eu trabalho com o escritório, quem faz aprova os meus projetos, é um escritório de São Paulo. Então, é um advogado que comanda esse escritório. Então, o que acontece? Ele me avisou, me ligou no outro dia se eu podia mandar alguns livros para ele, né? Eu falei, claro que sim. Mas o que ele disse? Que vai ter uma feira de turismo no dia 22 a 28 de setembro, que ele é o palestrante, e que a incumbência dele era criar um projeto
que possa unir a cultura com o turismo. Inclusive, são todos os secretários de turismo de todo o país que vão estar lá, né? E ele tinha essa incumbência de criar esse projeto. Aí o que ele falou, esse projeto já está criado, que é o Caminho Caiçara, né? Ele falou, eu vou usar o teu projeto como modelo, então se você me mandar os livros físicos, eu vou mostrar os livros físicos, porque ele juntou, né? Juntou isso daqui. Então é uma coisa que já está pronta e eu vou estar distribuindo teus livros lá, tal. Então, né? Legal. Então eu acho que e é isso, tanto que a Serra Verde também, né, que promove o passeio de trem. Então, a gente até tem reunião marcada essa semana, e mesma coisa, para que eles possam fazer a venda, né, eles querem comercializar esses dois livros para que o turista saiba onde que ele, né, esses 163 quilômetros, o que tem ali, né, então, e o caminho, inclusive, é por conta disso, o nome, né, Caiçara, porque remetendo ao litoral, mas o caminho, porque quando eu tive a primeira reunião desse projeto, eles me falaram assim, o ciclista, ele traz a bike e uma mochila nas costas, então, a gente, né, tanto é que está pronto quase um site ali que a gente está colocando tudo que eles podem encontrar nessa rota, né, hospedagem, alimentação, tudo certinho, porque eles vêm com a bike e com a mochila, e daí isso me lembrou o caminho de Compostela, né, que o pessoal, o que eles fazem lá? Eles também vão com a mochila, só que eles vão a pé, mas e o que o caminho é? Eles se transformam. Por que eles fazem esse caminho que é difícil e tudo? Porque eles se transformam, e eles se transformam através do conhecimento, né, e daquilo que você vai assimilando no caminho, você vai se transformando. Então, assim, é a mesma coisa que o Caminho Caiçara. Ele não é uma rota ciclística, ele é um caminho porque ele está contando tudo, ele está contando a nossa história, tudo que tem aqui. Quando que começou, quando chegaram os colonizadores, né, quem estava aqui eram os índios, como que foi, por onde que eles subiram. Então, aqui no livro tem a foto ali, né, da primeira, dessa trilha indígena e tal, e é isso que eu conto, a chegada dos imigrantes, os nossos bens preciosos, né, que estava aqui, que foi levado, mas a gente ainda, né, não é mais o diamante, safira e tal, mas a gente tem, a gente não tem mais o ouro, mas a gente ainda tem a água, né, a gente tem todas as nascentes da Serra do Mar, o verde das florestas, né, e a própria Serra do Mar, que eu chamo de Amazônia Paranaense, é isso mesmo. Então, juntou. E você já tinha tido contato com essa rota ou foi a primeira vez que você foi e teve que explorar? Não, eu conhecia, né, já justamente por conta disso, do meu próprio curso, né, eu tinha contato, eu sabia o que tinha ali, eu sabia o que tinha, sabia da importância, as áreas de preservação, então foi uma oportunidade que eu tive de falar sobre isso, por que a gente tem que preservar a restinga, o mangue, né, a restinga é o primeiro ecossistema que é aniquilado, né, por conta das construções imobiliárias, então era isso que eu tive a oportunidade de falar sobre isso, e colocar as fotos de fotógrafos que eu admiro muito, né, que eu adoro, que são fotos muito maravilhosas, que é do Castellano e do Lucas Pontes. Então vocês foram destrinchando as áreas da rota e contando a história do Paraná, como que é, assim, destrinchar do livro? Não, basicamente, eu imaginava o que eu ia fazer, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei em Guanaqueçaba, no momento em que os colonizadores chegaram a avistar os índios, né? Que foi dali. Aí eu fui contando. E primeiro, expliquei como que era a geografia, o relevo do Paraná, né? Como que ele é constituído. A área litorânea, né, uma faixa litorânea e 3 planaltos. E eu fui contando, então eu peguei essa primeira faixa, né, começando aqui do litoral, chegou os colonizadores, avistaram, eu fui contando, né, século XVI, fui contando, aí a chegada dos imigrantes, os primeiros que chegaram, que eram os alemães, contei ali, né, mais ou menos como que foi a chegada deles, e as homenagens, porque Curitiba é uma cidade, né, que ela tem vários pontos que homenageiam justamente esses imigrantes, né, então o Bosque Alemão, os alemães são os primeiros que chegaram, aí eu fui para o Bosque Alemão, descrevo o bosque, tem fotos do bosque e tal, e assim, contei todos os povos que aqui chegaram. Legal. E aí a região metropolitana também, Guanabara, tal, o porquê de tantas coisas, enfim, e aí finalizei mesmo com uma seleção de fotos ali, né, do Planalto, do entorno do Planalto.
E você comentou dessa parceria com os fotógrafos, o Lucas Pontes e o Daniel Castellano, né? Vocês já se conheciam antes ou foi para esse projeto o primeiro contato? Já conhecia. Eu já conhecia e admirava o trabalho deles e já pensava assim, em algum momento, né? Lógico que já, talvez assim não fosse muito racionalizado, mas acho que eu já pensava, né, em algum momento eu vou fazer algo assim, porque um texto, além de que ele precisa ser claro, eu gosto muito de texto ilustrado. Por exemplo, tem uma foto do Lucas Pontes ali que eu amo, que eu falo de raízes aéreas, e ele pegou bem essa foto das raízes aéreas, já tinha essa foto, né, que ele me passou. O Castellano também, em sentido de Mata Atlântica, tem uma foto lindíssima da Mata Atlântica ali. Então as pessoas, né, elas podem ler, elas olham, então ela assimila, acho que é mais fácil de você compreender tudo. E além do Caminho Caiçara, você também lançou Maria Fumaça, né, que é para as crianças. Como que aconteceu, né, essa escrita? Então, a Maria... Foram 3 dias de escrita. Fiz aí foram 3 dias. Eu levei 3 dias aí. Levei 3 dias. A partir eu sentei com o secretário de Cultura de Antonina, tá? Era um tempo ruim, né? Tempo de pandemia, então tinha toda aquela instabilidade. E o que ele conversou comigo? Que eles pretendiam, né, usar a Maria Fumaça, eles são muito apaixonados pela Maria Fumaça, né, todos os ferroviários. E eles queriam, né, a ideia do projeto assim. Tá. Aí eu cheguei em casa, né, fiz umas pesquisas, tal, ele me colocou em contato, inclusive, com algumas pessoas lá para, né, para contar a história real. Aí eu fiz o meu texto e sei lá, surgiu isso dali, né? Surgiu uma cena infantil e deixei ali. Aí passou tempo, as coisas, né, ficaram na pandemia ali, toda aquela instabilidade, ficou ruim de novo, tal. Ficou lá na gaveta. Aí quando me chamaram para o Caminho Caiçara, a transformar essa rota ciclística num projeto cultural, eu já pensei, nossa, porque a Maria Fumaça, a construção da Estrada de Ferro, né, tá aqui, bem nesse meio. Então, dá para contar e dá para a gente contar para as crianças, que eu acho que é muito importante que as crianças tenham esse conhecimento da importância disso, da construção, né, que trouxe o progresso. E a Maria Fumaça também é um livro ilustrado, com fotos? Como que é? Ele não é ilustrado. Se você quiser abrir aqui a Maria mostrar. Fumaça, ele é um livro com ilustrações, com desenhinhos, ó, coloridos. Se você quiser mostrar aqui, ó. Do designer, né, Anderson da Silveira, ele fez um trabalho muito lindo aqui. Que legal. Tá? É totalmente ilustrado. Justamente para que as crianças possam, né, assimilar bem. Aqui, quando ela volta, ela ficou no museu, né, 60 anos. Aqui ela volta, agora ela está de novo fazendo Morretes da Antonina, né? Então são os 16 quilômetros dela, que agora ela está super feliz de novo que ela voltou a trabalhar. E aqui o Caminho Caiçara, olha, aqui já caímos na foto da Estrada da Graciosa, né? Uma foto aérea do Castellano, essa foto. Aqui a Praça do Japão, né? Uma homenagem aos japoneses. E aqui nós fizemos uma seleção aí de fotos de vários... Todas da rota, bem bonitas, sim, né? Sim, os guarás. Ó. Bem bonito, né? Aqui o Bosque Alemão. Então, todos os imigrantes... Olha, aqui já começa, ó, os imigrantes, né? Então, começa com os alemães. E é legal que as fotos contam a história também, né? Não só o seu texto. Ó, as fotos contam a história. Elas estão me ajudando a contar essa história aqui, que ó, Santa Felicidade, né, tudo como... Bem legal. Então a gente, né, trouxe todos os nossos elementos aqui, araucária, a gralha azul, todos os nossos elementos aqui, símbolos do Paraná, eles estão descritos aí em fotos, não só no texto, como em fotos. E como que foi para você essa experiência, né, de participar desse projeto, de fazer uma escrita diferente, que não é mais ficção, não é mais suspense? Como que foi essa experiência para você? Essa experiência foi maravilhosa, né? Tanto é que eu falo, é como você trabalhar, mas aquilo não é trabalho, é diversão, né? Para mim foi muito bom, tanto que eu tive com o Castellano, nós fizemos essa rota
Nós passamos um sábado fazendo a rota. Ele já Uhum. tinha, né? Ele já tinha um banco de fotos que eu escolhi, mas nós fomos lá para São José dos Pinhais. Nós começamos lá em São José. Nós fomos em Nossa. São José dos Pinhais, nós fotografamos tudo, porque eu já Aham. queria fotos para o site também, para que pudesse orientar os ciclistas, né? Legal. Chegou ali, então pudesse orientar, eu posso me hospedar aqui e tal, né? Então nós fizemos tudo isso daí, almoçamos lá, né? Uhum. Almoçamos, fomos naqueles lugares ali que vendem queijo, Uhum. salame, E sabe? foi de bike? Não, nós somos de carro, né? Porque a gente tinha que atravessar a BR, Sim. então nós fizemos tudo aquilo ali, todo aquele aspecto rural da coisa foi Uhum. fotografado, compramos vinho, pimenta, tudo que, sabe, que vendia por lá a gente comprou. Aí nós atravessamos a BR, Uhum. e fomos procurar justamente a trilha. Nós saímos na trilha, tem foto no livro. Nós saímos na trilha indígena, né, que eles usavam, que eram várias trilhas, mas a gente foi justamente nessa que em princípio seria a mais antiga, que era realmente Uhum. usada por eles. Aí, né, entramos lá na Serra do Mar, saímos Morretes, enfim. Foi muito legal fazer esse trabalho, muito legal mesmo. Então, você pretende continuar nesse estilo de escrita? Porque, assim, esse livro é uma coletânea, né? Então, tem mais 2 livros que virão. Ou você também vai continuar escrevendo de suspense? Como vai ser? Olha, é, não me limita, né? O fato, tipo assim, Uhum. eu fiz esse daqui, vou começar o Caminho das Tropas, porque ele já está aprovado, Uhum. e depois vai o Caminho da Terra Roxa, mas isso não quer dizer que eu não vou estar escrevendo suspense nesse meio tempo. Inclusive, eu já tenho um lá que está começado, Luz e Sombra. E Uhum. de repente eu vou lá, venho ideia, vou escrevendo os capítulos mais ou menos. Sim, vou continuar escrevendo suspense, inclusive, né, tem o Encontro das Águas aí que vai estar sendo lançado, então Uhum. Que legal. E falando em lançamento, o Caminho Caiçara já foi lançado, já né? foi lançado. Como que foi o lançamento, a recepção? Olha, a recepção do projeto ela já estava sendo muito boa desde antes, porque a partir do momento que eu recebi esses livros, eu já fui distribuindo, né? Eu Uhum. já fui distribuindo. Então, eu já via que a recepção estava muito boa, principalmente das pedagogas, né? Porque elas Uhum. achavam que isso dali né, uma opção mesmo de trabalho na sala de aula, né? Então, as Uhum. escolas, porque eu já contatei as escolas para saber se eu podia fazer essa doação para eles, tal, enfim, né, fazer essa negociação anterior, e eu enviei o material para as pedagogas, para as diretoras, para que elas, né, pudessem avaliar. Então, Uhum. já foi um retorno muito bom, inclusive elas tiveram no lançamento, porque eu resolvi fazer um lançamento diferente, um lançamento temático. Foi lá, Uhum. eu recebi o pessoal no Museu Ferroviário, Uhum. para eles fazerem um tour pelo museu, e depois eles foram para o vagão da Maria Fumaça para assistir um simulado do passeio de trem pela Que Serra do Mar. legal. Entende? Então né, eu não esperava toda essa recepção, teve muita gente mesmo, se foram todos os livros, sabe? Uhum. E foi bem legal mesmo. E o próximo livro, então, você já está escrevendo? Tem alguma data de lançamento? Como vai ser? Caminho das Tropas agora, a partir do momento que eu entreguei o Caminho Caiçara, eu vou me dedicar ao Caminho das Tropas. Ele é composto por 2 volumes também. Então, o Caminho das Tropas é um livro como esse, com fotos, e o outro livro infantil se chama Abelha Rainha, esse já está pronto, eu já mandei fazer as ilustrações, que é um texto que eu já Uhum. tinha pronto também. Então, ele é um texto infantil e ele está abordando ali a importância das abelhas, o problema de você destruir, colocar fogo na floresta, essa coisa toda, enfim, e ele já está pronto e já está sendo, a ilustração já tá lá também quase pronta. É bem legal, uma historinha bem legal e bem ecológica. Então, para você está sendo uma realização, né? Conseguir juntar a sua paixão pelo meio ambiente e a literatura. Na verdade, eu tenho facilidade, né, para escrever, então eu acho que essa facilidade para escrever Uhum. está me proporcionando poder falar sobre aquilo que eu realmente quero falar, que é o meio ambiente, E que é tão importante, e né? que é tão importante. Uhum. Aqui no Caminho Caiçara eu falo bastante, né, sobre a água, né? Então às vezes acho que as pessoas talvez elas não tenham tanto a noção da importância disso, da importância das nossas nascentes ali, né? Porque todo o manancial que está na Serra do Mar, ela abastece Curitiba e região. Então essa é Uhum. uma região muito importante e a gente só vai poder valorizar e cuidar a partir do momento que a gente entender. Sim. E é isso que eu me propus a fazer, a explicar numa linguagem. Tanto é que quando eu fui registrar o livro,
Eu não passou, quando eu estava escrevendo, não passou pela cabeça que como queria ser registrado, mas quando veio a ficha catalográfica, que veio ali História do Paraná, eu me surpreendi, porque eu não parei para pensar qual é o protocolo para escrever um livro de história, ou como que eu tinha que fazer. Eu simplesmente escrevi numa linguagem literária, fácil, porque eu queria que todo mundo entendesse. Então eu procurei fazer uma linguagem, né, fácil e uma linguagem literária. E com fotos. Então, eu não imaginava que sairia a História do Paraná, mas está classificado, né? Então, fico feliz que tenha dado certo e que possa ser usado para quem precisa realmente, que são os alunos. Que legal. E pelo que eu entendi, então, ele foi distribuído para as escolas, né? Uhum, sim, ele tá sendo distribuído ainda. E para quem tem interesse em ter o livro, tem algum meio? Como que pode ser encontrado? Olha, a partir do momento que eu entreguei, agora que ele foi lançado, ele vai estar sendo distribuído também para a Amazon, né? As pessoas que quiserem adquirir na Amazon. A Serra Verde, que é a empresa que faz o passeio de trem, né, que organiza, eles também estão interessados em comercializar esses livros. Uhum. E a partir disso, vamos ver o que mais que acontece para que esteja à disposição. De qualquer forma, o livro digital, o e-book, ele está disponível na minha plataforma, por exemplo, no Instagram. Vai ser colocado um link lá com o livro digital que as pessoas podem baixar. Tá? O e-book e o livro digital. Então, o texto digital ele é disponível para todo mundo, né, gratuitamente. E o livro físico, a partir dessa tiragem, eu vou ver como que eu faço para disponibilizá-lo também para compra. Legal. E as suas redes sociais, se você quiser falar, pode ficar à vontade. Então, a minha rede social é @escritora Marisol F. Beleza. Ah, e ali poderá ser encontrado, ainda não está lá, mas vai estar disponível o link com os textos. Legal, muito obrigada, Marisol, pela sua entrevista, pela nossa conversa. Muito legal. Muito obrigada pelo papo, foi muito legal estar aqui. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui. Obrigada por estarem aqui conosco. Não se esqueçam de se inscrever no nosso YouTube e nos acompanhar nas redes sociais. E até o próximo Bem na Pauta.